Olá, meu aluno! Olá, você, minha aluna, você que é aluno Fox Concurso, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. E aqui, então, a gente vai corrigir questões do modelo Sebrasp, né, para você que está se preparando para seu concurso, ok? Muito bem, então vamos lá. Nossa primeira questão aqui diz o seguinte, ó. Páginas, palavras, parágrafos e linhas são estatísticas exibidas na caixa de diálogo Contar Palavras do Microsoft Word 2016. Muito bem, o que acontece aqui, ó? Essa é uma questão muito boa, tá? Porque ela contempla o 2013, 2016, 2019, 2021, tá? Qualquer uma dessas versões, a resposta vai ser a mesma, tá? E o que eu sempre falo para vocês, meus alunos, né? No caso do Word, do Writer, do PowerPoint, né? Do Impress, Excel e Calc, você não deve estudar por PDF, você deve estudar no aplicativo. Então, naquele dia em que você determinou que hoje eu vou estudar editor de texto, então vai ser lá o Word. Então, o que você tem que fazer? Você tem que navegar entre todas as guias, todos os grupos e olhar detalhes. Ah, professor, mas eu tenho que decorar? Não, você não tem que decorar. Mas a partir do momento que você executa a ação, fica muito mais fácil. Você vai aprender fazendo e não decorando. É isso que é importante. Não tem como você decorar tudo que tem lá no Word, mas a partir do momento que você começa a fazer, coloca lá no seu cronograma de estudos, lá o editor de texto, e você vai abrindo as guias, vai digitando um texto, vai fazendo aquela ação, né? E principalmente quando você responde uma questão ou responde um simulado, por exemplo, você tem que ir lá no seu editor de texto, no seu Excel, no seu editor de apresentações e executar o que aquela questão determinou, mesmo que você acerte a questão. E essa aqui é uma questão boa, porque a gente sabe que existe essa opção de contar palavras, a gente sabe algumas coisas que acontecem ali, mas você não vislumbra lá na sua prova porque você usou pouco durante o seu aprendizado, né? Então, olha lá, quando a gente usa, então, a opção contar palavras, ele vai mostrar para mim o número de páginas, o número de palavras, parágrafos e linhas, certo ou errado? Então, você pode anotar aí no seu gabarito, certo, ok? E o importante, né, como eu acabei de falar, é você abrir o aplicativo e executar isso. Por quê? Olha só, não são só essas opções que nós temos lá na opção contar palavras. E detalhe, né? O enunciado aqui da questão não fala, mas essa opção ela está na guia revisão. É outra coisa que você tem que guardar. Aonde está a opção, né, de contagem de palavras ou contar palavras no Word? Na guia revisão. E aí, veja só, né? Quando fala lá no nosso enunciado, ó, páginas, tá aqui, palavras está aqui e parágrafos está aqui embaixo, ó, certo? Como ele não taxou que são só esses três, a alternativa está correta, a questão está correta. Mas você perceba que ele ainda conta os caracteres sem espaço, os caracteres com espaço e as linhas, tá? Então, muito cuidado com isso. Ele não foi taxativo aqui, porque ele poderia... O outro detalhe importante aqui nessa questão se o examinador tivesse colocado aqui no enunciado que são somente essas opções, aí estaria errado, né? Porque a gente acabou de ver lá que tem mais opções. Contar caracteres com ou sem espaço, né? E contar também, olha só, as nossas linhas, ok? Então, nesse caso aqui, questão correta. E como eu acabei de falar para vocês, essa questão é muito legal porque ela vale para o 13, 16, 19, 21. Todos na guia revisão, todos fazem a mesma coisa, ok? Muito bem. Agora vem o seguinte, ó. Considere a tabela elaborada no Microsoft Excel 2019, idioma português Brasil. Aí tem a tabela ali e diz assim, ó. Para obter a informação sobre o valor total dos salários dos colaboradores que trabalham no setor de contabilidade, basta aplicar a fórmula, tá ali uma formulazinha soma C, tá? Então, veja que ali está falando o Excel 2019, tá? Mas essa questão vale também para o 13, para o 16, para o 19, para o 21.
Tá? Essas questões são legais porque não importa a versão que venha na sua prova, você está fazendo uma questão para todas elas, tá? Muito bem. Bom, o que acontece aqui? Toda vez que você for fazer uma prova, né, principalmente no modelo de certo e errado, você tem que ficar muito atento ao enunciado da questão. Quando se trata de Excel, nós temos uma fórmula aqui com funções, tá? Eu dei uma limpada aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então, olha só, a função soma C, o que ela pede? O que ela pergunta para você? Ela tem um teste lógico, que é o C, né? Porque aqui nós temos duas funções, ó. Nós temos a função C, que é uma função lógica, e a função C, soma, que é uma função aritmética, né? Da matemática. Então, o que acontece aqui, ó? A gente primeiro se escreve junto, mas se resolve separado. A função C, ela te faz uma pergunta, certo? Então, essa aqui faz parte da função C. Dando o resultado, porque a função C você já sabe, né? Só vai dar um resultado verdadeiro ou falso. Dando o resultado verdadeiro, então você vai somar. Somar o quê? De C2 até C6, ok? Então, se você olhar para essa função, ela está certa, né? Porque a gente vai ver o seguinte, ó, de B2 até B6 tem a palavra contabilidade, então você vem para cá, vamos pegar minha marca-texto aqui, ó, tem a palavra contabilidade aqui, tem a palavra contabilidade aqui. Então, ó, o meu teste lógico deu verdadeiro ou deu falso? Deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, então eu vou somar, né? Somar de C2 até C6, mas somente, né, o que faz alusão à palavra contabilidade. É assim a função soma C. Aí se você vem para cá, ele diz assim, ó, para obter a informação sobre o valor total do salário dos colaboradores que trabalham no setor de contabilidade, basta aplicar essa fórmula. E aí a grande maioria vai no certo, né? Vai colocar um certo ali. Só que está errado, pessoal. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês o seguinte, ó, e aí vou reforçar aqui. Nunca comece a resolver uma questão de fórmula com função ou sem função no seu Excel antes de olhar a sintaxe da fórmula, tá? Por quê? Porque você deve examinar se há algum erro de sintaxe. Se houver algum erro, não importa o que dê no final, a questão vai estar errada. Nesse caso aqui, veja que daria correto, né? Porque está somando o que eu quero, que é os colaboradores do setor de contabilidade. Só que vamos lá, olha só. Você vai chegar aqui na sua questão e vai ver o seguinte, ó. Tem um sinal de igual? Deixa eu fazer aqui, fica mais fácil, ó. Tem um sinal de igual? Tem. Então tá certo. O enunciado aqui da função está escrito corretamente? Está. Abriu parênteses, fechou aqui. Está certo. Ó, de B2 até B6, então 2 pontos aqui está certo. Para separar blocos, a gente usa o ponto e vírgula, e aqui também está o ponto e vírgula. E aqui também está usando 2 pontos, que é de C2 até C6. Porém, quando você olha aqui para a palavra contabilidade, isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque toda vez que você tiver, né, um texto dentro de uma fórmula com função aqui no Excel, ou sem função também, se a gente tiver um texto, ele obrigatoriamente tem que estar entre aspas duplas. Então, perceberam? Se eu fosse executar essa fórmula, eu acharia a resposta correta, né? Daria como certo a questão. Só que o enunciado da fórmula está escrito errado. Então, aqui, ó, essa nossa questão de Excel está errada. Por que está errada? Porque a palavra contabilidade não está entre aspas duplas, tá? Cuidado com isso aqui, pessoal. Os examinadores, quando são questões de múltipla escolha, isso ajuda muito. Por quê? Porque daí você vai olhando nas alternativas, aqui tem erro de sintaxe, você vai eliminando. E num rol de 5 alternativas, normalmente a gente encontra 3 erradas. E aí você fica em 2 ali para ver qual é a certa. O problema das questões de certo e errado é que você tem que prestar muita atenção nisso para que você não perca uma questão em mais uma, né? Por causa de aspas duplas que você não prestou atenção no enunciado da questão. Então eu volto a frisar com você.
antes de resolver qualquer questão de Excel que tenha fórmulas, né, fórmulas e funções, analise primeiro a sintaxe da fórmula para ver se você não acha algum erro. Bom, tem um detalhe aqui que já causou alguns questionamentos, já causaram aí alguns recursos aí em provas, mas as bancas estão tomando um cuidado grande agora e não estão caindo mais nessa. Que é o quê, ó? Se faltar esse parênteses aqui, ó, vamos supor que a banca omita, né, o parênteses de fechamento de toda a função. Porque se for dentro da fórmula, os parênteses têm que estar fechados. Se eu tiver mais parênteses. Mas abrir parênteses, aí quando termina a minha fórmula, eu fecho o parênteses, certo? Só que veja um detalhe. Quando você está executando no aplicativo, você não precisa fechar esse último parênteses, não dá erro, tá? O próprio aplicativo fecha para você. O primeiro parênteses, este aqui, ó, é obrigatório. Este aqui, se estiver faltando no enunciado da sua fórmula, você pode anotar como errado. Agora, esse último, quando estiver faltando, não anote como errado. Porque mesmo que a banca colocar que você errou a questão, a gente entra com recurso porque o aplicativo fecha automaticamente esse para você. Agora, o primeiro não, ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima, que diz o seguinte, ó. Considere o seguinte cenário. Você acabou de receber um e-mail e o campo CC está preenchido com dp@dominio.com.br. Essa informação permite concluir que o e-mail foi enviado com cópia para dp@dominio.com.br. Tá certo ou tá errado isso aqui? Está certo, tá? Não tenhamos dúvida disso, tá? Vou colocar aqui, ó. Opa! Vou colocar aqui, ó. Certo. Muito bem, quando a gente vai compor um e-mail, pessoal, a gente tem três campos principais ali, né? Ó, nós temos o para, certo? Nós temos o CC e nós temos o CCO. Isso aqui, ó, nós temos uma identificação que fala o seguinte, nós temos os destinatários, aqui são os destinatários, né? Nós temos os destinatários principais e os destinatários secundários, tá? Então vamos lá, quem são os destinatários principais? Tá? Este e este. Então, o secundário só pode ser o CC. Então, aqui, ó, secundário, ok? Anote aí para você não esquecer. Muito bem. Então, ó, nos destinatários principais, você pode colocar a quantidade de destinatários que você quiser, certo? Pode ser da sua lista de contatos ou você pode digitar. Quando você coloca destinatários aqui no CC, certo? É apenas uma cópia, por isso que CC é com cópia, tá? E é uma secundária e eu já explico por quê. E no CCO, nós podemos também colocar quantos destinatários nós quisermos, digitando ou tirando lá da nossa lista de contatos. O CCO são os destinatários com cópia oculta, né? Quem está no para e no CC não visualiza quem está lá no CCO, ok? E ao contrário, não, né? Quem está no... Sim, melhor dizendo, né? Quem está no CCO visualiza quem está no CC e no para. Bom, o que quer dizer esse CC, então? Vamos supor o seguinte, ó, você passou num concurso público, tomou posse lá no órgão que você está se preparando, e aí chega o seu chefe imediato lá e ele diz para você, ó, eu quero que você mande esse e-mail para todas essas pessoas aqui, tá? Aí você compõe o e-mail e coloca todo mundo lá no para. E você quer que o seu chefe saiba que você fez o que ele pediu, cumpriu a missão. Missão dada, missão cumprida, né? Então, você vai colocar o seu chefe no CC, porque por isso que ele é chamado de e-mail secundário, porque a pessoa que está no CC sabe o conteúdo da mensagem. Ela não é um destinatário final, um destinatário principal, como a gente acabou de falar, tá? Ela é uma pessoa que já sabe. Então, só para que ela tenha ciência de que você cumpriu o que ela pediu, ok? Tem gente que não sabe disso, vai colocando no para, no CC, no CCO e não sabe por quê, tá? Então, no CC, você só vai colocar aquelas pessoas que já sabem o conteúdo do e-mail, mas que você quer dizer para ela o seguinte, ó, chefe,
Fiz o que você pediu, tá vendo? Ó, mandei uma cópia para você também, para você ficar ciente de que eu executei a missão, tá bom? Então, por isso que é chamado de destinatários principais e destinatários secundários, ok? Vamos lá. Então, questão apagar aqui só para você ver o gabarito corretinho. Então, certo a nossa opção aqui de resposta. Muito bem. Como o Microsoft Windows, como o Microsoft Defender, falei errado de novo, né? Olha, como o Microsoft Defender, né? O professor está se enrolando aqui na hora de falar. Ó. Microsoft Defender é o antivírus padrão do Windows 10. Não é possível instalar outro programa antivírus no computador enquanto ele permanecer instalado. Essa questão é muito boa, tá? Ela traz algumas... Quando a gente lê ela, a gente tem algumas confusões mentais aqui, principalmente se for lá no momento de prova, né? Então você está lá quando você tem tempo para pensar e aquela coisa, vou analisar com detalhes, mas lá no dia da sua prova você não pode fazer isso. Uma questão como essa aqui tem que ser vapt-vupt. Leu, entendeu, respondeu, vai embora, né? Vai para as próximas, porque a gente tem muita coisa para responder numa prova, né? Então, normalmente 120 questões e algumas complicadíssimas. Português, por exemplo, tem interpretação de texto com questões gigantescas lá para você ler. Então você não pode perder tempo nisso aqui. E aí, pessoal, o que acontece com essa questão aqui? Muita gente vai errar a resposta e eu vou dizer para vocês por quê. A resposta está errada, tá? Aí você vai dizer para mim, não, professor, já vi em várias aulas tuas que a gente não deve instalar 2 antivírus na mesma máquina, porque eles vão entrar em conflito e ao invés de me proteger, eu estarei desprotegido. Certíssimo, tá? Mas vamos analisar aqui a nossa questão, tá? Ela diz assim, ó, como o Microsoft Defender é o antivírus padrão do Windows 10, até aqui nada de estranho, a gente sabe disso. Não é possível instalar outro programa antivírus no computador enquanto ele permanecer instalado. Por que está errado isso aqui? Porque eu posso sim instalar outro antivírus lá no meu Windows 10 enquanto o Defender estiver instalado. O que vai acontecer é que o Windows Defender ele vai desabilitar o antivírus, porque justamente pelo motivo da gente não poder ter 2 antivírus na mesma máquina, certo? Mas ele vai continuar com as outras funções ativas, como por exemplo o firewall, tá? E o que leva a gente a ficar meio confuso aqui nessa história é o seguinte, é que quando vamos esquecer o Windows 10, eu tenho lá o Windows 7, por exemplo, aí eu tenho o Avast instalado na minha máquina. Eu não posso instalar o AVG, por exemplo, enquanto o Avast está instalado, tá? O que tem que acontecer antes? Primeiro eu desinstalo o Avast, que é o que está instalado no momento, e depois eu instalo o AVG. Nesse caso aqui, veja que eu instalo um antivírus qualquer, o Avast, vamos colocar, mesmo com o Defender instalado e o antivírus lá nele rodando. Por quê? Porque a Microsoft tomou cuidado, né? Porque ela sabe que os usuários comuns não sabem disso, os usuários domésticos, então ela tomou cuidado de que quando alguém instalar algum antivírus na máquina, automaticamente o Defender desabilita o antivírus, mas ele não desinstala, tá? Tanto é que se você desinstalar o antivírus que você instalou, no caso o Avast, o AVG, o Defender volta a funcionar, ele volta a ser ativado, ok? Então por isso que essa nossa questão está errada, entenda isso para você não errar lá na sua prova, ok? Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Em relação às noções de vírus, worms e pragas virtuais e aos procedimentos de backup, julgue o item. A principal característica de um worm é que ele, utilizando criptografia, torna inacessíveis os dados armazenados em um computador. Tá? Então vamos lá. Questão certa ou questão errada? Questão errada. Tá? Onde a gente vai achar esse erro? Nessa parte aqui dizendo que ele utiliza criptografia para tornar inacessíveis os dados em um computador.
Quem tem essa característica é o ransomware, né? Então, as características do worm? Ele é um software malicioso, claro, que não precisa de hospedeiro, ele próprio é a ameaça, ele se auto-replica, ele não é como o vírus, por exemplo, que precisa, além do hospedeiro, ele precisa ser executado, o worm não precisa ser executado, e o worm, ele não é como o vírus que precisa de uma ação para que ele se replique, né? O worm não, a partir do momento que ele caiu num computador, num órgão público, numa empresa ou na sua casa, e tiverem mais computadores conectados a esse através de uma rede qualquer, ou Ethernet ou wireless, ele vai automaticamente contaminar todos os computadores dessa rede. Então ele se auto-replica. Quando ele fala ali utilizando criptografia, a gente então vai lembrar do ransomware, que também, claro, é um software malicioso que ataca principalmente servidores de órgãos públicos e empresas, certo? Criptografa a senha ou do sistema operacional, ou do banco de dados, ou de alguma pasta importante, ou o diretório C lá inteiro do seu servidor. Ele criptografa alguma coisa importante lá do servidor, principalmente banco de dados, ok? Com uma criptografia muito forte, que o pessoal do TI vai ter dificuldade para quebrar isso. E aí o que ele faz? Ele pede um resgate, né? Ele pede um pagamento para que devolva essa senha, certo? E a empresa ou o órgão público volte a funcionar normalmente, porque essa parada vai causar muitos danos, tá? Não só danos financeiros, danos morais, danos com a imagem da empresa, hospitais já foram atacados por ransomware e pacientes morreram, inclusive, há relatos disso, por causa do ataque houve morte de pacientes, tá? Empresas perdem milhões aí se ficarem um dia parado, uma rede de empresas grande, governos, né, tem que fechar os órgãos públicos por um determinado tempo. A gente tem na mídia vários exemplos de que já aconteceu isso, né? De algum aplicativo ou de alguma funcionalidade lá de um determinado órgão público não estar funcionando porque o banco de dados foi atacado, né? Então, para todo o sistema. Então, isso é uma função, é uma característica do ransomware e não do nosso worm, como diz ali na nossa questão. Beleza, pessoal? Então, com essa questão, a gente encerra as questões que a gente se propôs aqui a corrigir para vocês no modelo certo e errado da Banca Sebrasp, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.